Você comentou aqui nos bastidores que foi líder de torcida uniformizada. Como que foi essa história? Rapaz, olha, quando eu falo isso para algumas pessoas e conto alguns fatos, não foi por muito tempo, não foi por muito Uhum, tempo que eu estive envolvido com isso, mas tive algumas boas experiências. Você imaginar o que é jogar entre Inter de Limeira e Independente de Limeira, ou Inter de Limeira, União São João de Araras, Inter de Limeira e União Barbarense, 15 Piracicaba, eram jogos assim muitos, de muita rivalidade. Então, Inter de Limeira e 15 de Jaú, que é a cidade que eu conheço também. E eu não sei como que foi que começou essa história, mas acho que foi com dois ou três amigos que nós estudávamos juntos, acho que no Castelo Branco, e foi uma época em que a Inter de Limeira voltou a disputar campeonatos oficiais, né? Ela ficou um tempo sem disputar campeonatos e voltou, e a gente começou a assistir e tal, e aí, vamos fazer uma torcida? Vamos fazer. uhum. E aí a gente juntou esses três amigos, né? Nunca mais eu tive contato com eles, e a gente ia para a rádio dar entrevista, é, saía chamando o povo para ir para o estádio, era um negócio. Agora, pensa bem, quem me conhece hoje vê com essa tranquilidade toda, imaginar eu, líder de torcida, naquele tempo era mais uniformizada, não era organizada. A gente Uhum. só botava a camisa do time, mas não tinha essa coisa de um clube, de uma organizada como tem hoje os times grandes, né? Saía lá alguns quebra-pau, mas não era nesse nível também, não, né? Até de ter morte, essas coisas. Não, saía lá umas briguinhas lá de vez em quando, e eu dava um jeito de cair fora, porque eu não era de brigar, né? Mas eu assistia algumas coisas. Mas foi uma coisa interessante, porque ali foi talvez uma das primeiras ações ou manifestações do meu comportamento de liderança. Eu acho que foi uma das primeiras coisas, né? Eu me lembro uma vez dando entrevista na Rádio Educadora de Limeira para um sujeito chamado Oswaldo Davoli. Olha, não esqueça Uhum. essas coisas, hein? Falando sobre isso, né? E aí, como é que vocês vão fazer? Não, a gente vai para a rua, vai chamar os torcedores, nós vamos dar um jeito de levar bastante torcedor. Não dava nem para falar de encher o estádio, porque encher Uhum. o Limeirão com 38 mil pessoas, eu só lembro do jogo de inauguração da Inter contra o Corinthians, que deu mais de 40 mil pessoas. Eu estava nesse jogo, né? Uhum. Então, levar a torcida toda de Limeira para encher o estádio, né, no jogo contra a União Barbarense era difícil, não tinha como. Mas a gente saía, como convidava um, convidava outro, né? A gente tinha uma coisa que eu já tentei fazer isso, de certa forma, na igreja, que era a operação torcida chama torcida. Uhum. Quer dizer, um ia chamando o outro ia chamando o outro ia chamando o outro, e assim a gente ia juntando os grupos e quase que a gente fazia algo que eu vi em Lima, no Peru, em 2007, a torcida indo a pé para o estádio, juntando todo mundo do Uhum. centro da cidade, indo para o estádio. Quase que nós fizemos isso também. Mas foram os primeiros passos meus de ter assim, um comportamento de alguém que tem alguma liderança. Não que eu seja um super líder, né? Eu tenho aí algumas características, algumas habilidades, sim, ao longo desses últimos 40 anos, né, de líder de escola, líder na igreja, líder de presbitério, né, é, trabalhando com CPPC também, né, não dá, Uhum. é outro campo também de liderança. Então, ali foram os Luiz, primeiros membro passos. pleno do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, o Pois é, CPPC. né, e atualmente na diretoria, ajudando a resolver algumas questões, né, que a gente tem que resolver agora, principalmente para o Congresso, que a gente precisa ter esse ano ainda. Né? Então, Júlia, lá naquele espaço, né, das torcidas uniformizadas, foram os primeiros passos meus de falar assim, poxa, claro, na hora eu não tinha essa ideia, eu fui perceber isso depois. Né, alguma característica de liderança que mais tarde foi sendo trabalhada e chegou até o ponto onde eu estou hoje.
Você esteve na final do Paulista de 86? Não tive, eu estava no seminário na época num dos jogos, na véspera de um dos jogos, foi acho que na véspera do primeiro jogo, eu estava em Limeira. E um amigo meu, que era professor de tênis lá em Limeira, ele era amigo de um lateral esquerdo da Inter de Limeira, do Pecos. O Pecos fazia parte desse grupo, né? E ele falou, vamos lá assistir o treino do Leão, o Leão da Paulista, né? Eu vou te apresentar o Pecos. Falei, que legal, vou conhecer um jogador de futebol, né? Nunca tinha direto, assim, tão perto, né? Apesar de ter estado no campo com a torcida, mas era um pouco mais distante. E eu fui assistir o jogo, aliás, o treino, no sábado de manhã, estava em Limeira, era dia que eu passava em casa para visitar os meus pais. Ótimo. Aí eu estou lá bem tranquilo, sentado na arquibancada coberta, assistindo o jogo, e o Ciro Porto, que era um repórter da Globo de Campinas, passou perto de mim e falou assim, eu quero te entrevistar a respeito do jogo. Fiquei famoso, né? Saiu a minha entrevista, saiu no Jornal Nacional daquela noite de sábado. Quando eu chego no domingo em Piracicaba, eu ia fazer estágio de seminarista em Piracicaba, né? No domingo, lá na Igreja Presbiteriana Central. E quando eu chego em Piracicaba, no domingo pela manhã, desço do ônibus e estou ali na Governador Pedro de Toledo, encontro um pessoal da Igreja Metodista que eu fiz amizade. Aí eles assim, eu te vi na TV ontem. Pois é, fiquei famoso ontem, né? Jornal Nacional, Brasil inteiro. Então, eu não tive na final, mas eu tive essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o jogo, sobre a minha expectativa de ganhar o campeonato, e que se cumpriu mesmo, né? Você é palmeirense, né? Não, eu sou São Paulino. Você é sou São filho Paulo. de palmeirense, mas sou São Paulino. Lá em casa mas para o pessoal mais jovem ter uma noção, né? Você aparece no Jornal Nacional numa época em que a liderança da Globo era muito maior do que hoje. Não tinha internet, não tinha TV a cabo. Muitos lugares era só a Globo que conseguia acessar. Sim, naquela época então, era quase que total a Globo nos lares, ainda mais no Jornal Nacional, horário nobre. Inter de Silas, né? João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista, né? Na frente, Tato, Quita e Lê, né? Que depois foi campeão pelo São Paulo em 1987, marcando no primeiro jogo da final, né? 2-1 contra o Corinthians. Né? Isso aí. Gols dele e do Edivaldo. Isso aí. E o técnico da Inter era o Pepe, né? Que foi campeão em 58 e 62, né? Campeão do mundo, na reserva do Zagallo, né? Mas titular absoluto da ponta esquerda dos gloriosos Santos, né? O canhão, chamado canhão. O canhão da Vila. Isso. E no ano seguinte ele foi campeão, né? Pelos... embora o título tenha sido em 87, foi Campeonato Brasileiro de... A decisão foi em 87, mas o título foi do Brasileiro de 86 pelo São Paulo, né? Isso mesmo. Que o Pepe estava no comando. Então, em 86 ele foi campeão paulista pela Inter e brasileiro